pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog Na Minha Estante. Hoje, como eu sempre faço no começo de mês, eu trago para vocês o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês de maio. O vídeo de hoje com certeza vai ter mais ou menos uns 20 minutos de duração, porque finalmente em maio eu recuperei o meu ritmo de leitura. Isso é tão barro! Mas enfim, eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, para começar, no mês de maio nós tivemos finalmente uma vídeo-resenha de um livro único aqui no canal, que foi de Battle Royale do Kosho Takami, lançado por aqui pela Editora Globo. Sim, eu levei um ano literalmente para ler esse livro. E sim, ele é uma distopia, e sim, é um livro fantástico, o livro é incrível. Enfim, o vídeo tem mais ou menos 17 minutos, onde eu falo tudo que eu achei do livro, se ele é fiel ou não à adaptação, se ele é fiel ou não ao mangá, e principalmente se existe ou não comparação entre ele e Jogos Vorazes. Se você quiser saber mais sobre Battle Royale, provavelmente vai aparecer um link aqui em cima, mas eu vou deixar um link aqui embaixo também para quem quiser assistir o que eu achei de Battle Royale, esse livro incrível que eu dei 5 estrelas e favoritei. Bom, mas vamos começar a falar sobre os livros que só ganharam resenha em texto lá no blog. Começando, como sempre, com os livros físicos. O primeiro livro físico que eu li foi Cinderella Pop, da Paula Pimenta, lançado por aqui pela Editora Galera. Esse livro é a versão estendida do conto da Paula Pimenta, que ela escreveu originalmente para o Livro das Princesas, e agora a galera traz em uma versão física. Esse conto, ele fala a história da Cynthia Dorello, que ela tinha a vida praticamente perfeita, uma família feliz, até que um dia ela volta para casa cedo e ela descobre o pai traindo a mãe. Então, desde então, os pais dela se separam, a Cynthia deixa de falar com o pai, e a mãe, como é uma arqueóloga, ela precisa viajar e deixa a Cynthia aos cuidados da irmã dela, a tia da Cynthia. A Cynthia ela praticamente se fecha para o mundo, e como a mãe está longe, ela acaba conversando com a mãe apenas nos intervalos da escola, já que a mãe está na Ásia e ela está aqui no Brasil, e elas falam pelo telefone celular. Só que o que acontece no começo desse livro? Um grupo de alunos da escola dela resolvem fazer um aplicativo para colarem nas provas. A direção descobre e bane os celulares da escola. Então a Cynthia ela não tem mais como conversar com a mãe, já que os únicos momentos que ela pode conversar são nesses momentos de intervalo em que ela está na escola e ela não pode mais usar celulares na escola. Então ela vai precisar apelar para a única pessoa que ela sabe que é influente e que pode deixar ela ter acesso ao celular durante a escola, que é o pai dela, que ela não fala há muito tempo. Só que o pai dela está com uma vida totalmente diferente, ele está praticamente casado com a amante dele, e essa amante dele tem 2 filhas. Vocês já conseguem perceber aonde a história vai dar? Sim, nós temos o reconto moderno de Cinderela. Enfim, eu já tinha gostado muito desse conto em Livro das Princesas, então foi muito legal reencontrar essa história da Cynthia e ver o que tinha de novo no livro. Confesso que os extras eles foram um pouco decepcionantes, não foram tantos quanto eu realmente imaginava que poderiam ter, mas a história em si é incrível. A forma como a Paula Pimenta adaptou o conto da Cinderela para o mundo atual foi realmente muito interessante. Como vocês podem ver pela capa, a Cinderela da Paula Pimenta, ela é DJ, ela acaba descobrindo essa paixão da música quando ela vai morar com a tia. Sem falar que o pai da Cinderela é, tipo, a pior figura paterna. Quando as coisas vão acontecendo e tudo vai desabando na vida da Cynthia, você se pergunta, cara, como é que esse cara pode deixar isso acontecer na vida da própria filha? Sério, eu tive mais raiva do pai do que da madrasta da Cinderela. Enfim, esse é um livro, é um conto adorável, eu realmente super recomendo essa série de adaptações da Paula Pimenta, e eu dei 5 estrelas para Cinderella Pop, da Paula Pimenta. Depois de Cinderella Pop, eu peguei para ler Livro das Sombras, o primeiro volume da série Coven, da Kate Tina, que é a mesma autora de Amada Imortal, da trilogia Amada Imortal, também lançada por aqui pela Editora Galera. O que me chamou a atenção para esse livro é que ele fala sobre bruxas, e fazia muito tempo que eu não lia história sobre bruxas. Então eu tinha que solicitar esse livro, e assim que ele chegou, por ele ser pequenininho, eu comecei a ler já. Ele conta a história da Morgana. A Morgana, ela vive em uma pequena cidade
próximo a Nova York. Ela estuda no high school normal, ela tem uma melhor amiga que se chama Bri. Mesmo as duas sendo bem diferentes, elas têm uma amizade de infância já, mas que fica abalada de quando chega na escola delas o Cal. O Cal é aquele típico bonitão misterioso que chega abalando as estruturas da escola. Ele consegue transitar por entre todos os clubinhos, por assim dizer. Ele consegue falar com os nerds, com os populares, com os maconheiros, com os atletas, enfim. Ele é o cara. Só que o Cal, ele não é só o popular. O Cal, assim como a mãe, ele segue a Wicca, a religião Wicca, e ele está querendo formar um coven só dele nessa nova cidade. Por isso, ele convida várias pessoas de cada grupo, incluindo a Morgana e a Bri, para formarem o seu coven para, quiçá, transformar todos eles em bruxos como ele. Entretanto, é lógico, por esse cara ser o bonitão, tanto a Morgana quanto a Bri e várias outras garotas vão se interessar por ele. E é aí, a partir daí, que a história de Livro das Sombras começa. Bom, eu tive sentimentos bem conflitantes com relação a esse livro. Para começar, vamos falar dos lados positivos do livro. A escrita da Kate Tina é super gostosa. Os capítulos eles são bem curtos, então você vai lendo no embalo. E ele é todo narrado pelo ponto de vista da Morgana. Tanto que eu li esse livro em questão de horas. Outro ponto que também eu adorei foi a mitologia das bruxas, como ela utilizou na série. Se você já assistiu aquele filme dos anos 90 chamado As Jovens Bruxas, com certeza você deve ter pegado o feeling que é a mitologia trabalhada aqui. Não de uma forma sombria e assustadora como As Jovens Bruxas, mas a autora usa a Wicca como o seu pano de fundo, e isso faz com que o lado sobrenatural tenha um lado até bastante incrível com o desenrolar da história. O problema foi a questão desse triângulo amoroso em que envolve duas amigas. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não sou do tipo de pessoa que curte triângulo amoroso, muito pelo contrário, eu odeio quando os autores recorrem a esse tipo de artifício para contar uma história. Só que nada me irrita mais do que um triângulo amoroso onde duas amigas ou onde dois amigos lutam por uma pessoa que eles conheceram, sei lá, ontem. E é isso que acontece aqui. As duas ficam brigando por homem. A amizade delas vai se deteriorando porque as duas gostam do cara ao mesmo tempo. Uma se revela, a outra fica guardando esse sentimento. Elas ficam trocando segredos, elas não contam mais uma coisa uma para outra. E a amizade só vai se deteriorando. Uma amizade de infância porque elas conheceram, desculpe o palavreado, macho novo. Não, Cristina, não. Eu acho isso um desfavor tão grande, sabe? Falar que uma amizade é descartável porque chegou uma pessoinha nova. Nossa, olha só, o carinha é bonito. Vamos terminar nossa amizade pra brigar por ele. Não, Kate Tina. No, baby, no. No, baby, no. Stay on the stage. Inappropriate. Enfim, eu gostei muito da narrativa da autora, eu gostei muito da mitologia que ela usou, mas esse lance do triângulo amoroso me irritou muito, por isso eu dei 3 estrelas para o Livro das Sombras. Sim, eu vou dar outra chance para essa série. Eu espero de verdade que esse lado da briga entre a Morgana e a Bri termine nos próximos volumes, mas esse lado do livro me decepcionou bastante. Depois do livro da Kate Tina, eu peguei para ler um livro que estava esperando muito para ler, que foi o Helena, a Filha da Princesa, da Marina Carvalho, que é a mesma autora de Simplesmente Ana e De Repente Ana. Esse livro é um spin-off da série que foi originalmente publicada pela Novo Conceito, só que dessa vez nós temos a protagonista como a Helena, que, como o título dá esse spoiler, é a filha da Ana dos 2 primeiros livros. Eu estava muito empolgado para voltar para o cenário da Clodagh, pois eu adoro o cenário que a Marina Carvalho construiu para essa série de livros. E o mais surpreendente de Helena é que, mesmo utilizando esse mesmo cenário, a Marina Carvalho ela sempre consegue se reinventar. O primeiro livro, Simplesmente Ana, ele tem um toque muito de contos de fadas, é o deslumbramento da Ana descobrindo que é uma princesa. O segundo livro, que é o De Repente, ele já tem um clima mais político e ele traz muito mais uma pegada chick lit para o volume. E em Helena, a Marina Carvalho se reinventa mais uma vez e ela constrói
uma história, um clima completamente diferente dos dois primeiros livros. O que eu quero dizer com isso é que a Malena Carvalho ela me surpreendeu de uma forma nesse livro, porque ela foi uma coisa que até então eu nunca tinha achado que ela seria, que eu diria que é ousada. Não que seja exatamente essa a palavra, se é que vocês me entendem. Mas que isso? Parece uma pornô! Enfim, o livro é narrado pela Helena e também pelo Luca. O Luca era um personagem que já tinha sido apresentado pra gente nos dois primeiros livros, só que ele volta aqui como protagonista fazendo par com a Helena, e eu não esperava de verdade que ele fosse fazer par com ela. Mesmo o Luca sendo do convívio ali da família real da Crosby, devido aos problemas que acontecem em De Repentiana, ele está muito mudado, ele está muito rebelde. As relações dele com a família real estão bem difíceis. O que significa que o Luca é um bad boy, por assim dizer. E justamente por ele ser um bad boy, eu meio que, durante boa parte do livro, eu não entendi as justificativas dele, porque você vê que os dois estão se envolvendo. Na verdade, os dois têm uma história desde quando eles são mais novos. Só que a história tinha muito mais peso para Helena do que para o Luca. E quando eles se reencontram, meio que as coisas, né? Bom. E durante boa parte do livro, eu tentava entender a personalidade do Luca, mas eu não conseguia me conectar com ele. Eu estava pronto para dar 4 estrelas para a história, só que aí chega na metade final do livro e nós descobrimos o que aconteceu com ele, além do que a gente já deduzia. E eu falei, cara, tudo bem, eu te perdoo, você vai lá, pode ficar com a Helena. Enfim, mesmo tendo um clima completamente diferente dos primeiros livros, Helena me cativou tanto quanto eles. Foi uma leitura super rápida, super gostosa. Uma característica bem engraçada é que ele tem um pano de fundo bastante parecido com um livro que vai aparecer aqui no nosso diário de leitura, aqui pra frente, só que a Malena Carvalho, ela soube trabalhar de uma forma muito maior, muito mais ampla, muito mais imediatista do que no outro livro. E eu achei isso incrível, porque ela escreveu praticamente o livro antes do outro ser anunciado, e os dois saíram no mesmo mês. Tipo, foi super coincidência isso. Mas enfim, eu me apaixonei por Helena, dei 5 estrelas, e se você gosta dos 2 primeiros volumes da série da Malena Carvalho, não podem perder de ler o Helena, a Filha da Princesa. E o último livro físico a aparecer por aqui é meio que uma trapaça, já que eu tecnicamente não li ele em maio, eu li ele ontem, dia 1º, eu tô gravando esse vídeo dia 2, que foi o A Mais Pura Verdade, do Dan Gabberheim, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Eu não sei se classifico esse livro como infanto-juvenil ou como juvenil, mas enfim, foi um livro que eu vi opiniões muito divididas. Eu vi muita gente elogiando pra caramba esse livro, ao mesmo tempo que eu vi muita gente criticando pra caramba esse livro. Tanto que quando eu fui pegar ele pra ler, eu não esperava nada. O livro, ele conta a história do Mark. O Mark é um menino de 12 anos e que praticamente metade da infância dele foi com ele fazendo tratamento contra o câncer. Isso machucou muito os pais dele, isso interferiu muito na vida dele, isso limitou muito a vida dele e mexeu bastante até com a melhor amiga, que é a Jessie, que acompanhou ele desde pequenininho nesse tratamento contra o câncer. O Mark, ele acreditava de verdade que ele tinha sido curado, mas então ele recebe um telefonema dizendo que o câncer dele está voltando. E isso mexe de verdade com o Mark. Então, por isso, ele fica completamente abalado e ele resolve pôr em prática um sonho que ele nutria com o avô, que era de subir o Monte Rainier em Washington, e ele foge de casa para subir o Monte Rainier antes que o câncer, essa remissão do câncer, afete mais ele ainda. Só que quem fica em casa fica completamente preocupado porque ele não deixa o bilhete, ele na verdade faz uma estratégia para despistar os pais para onde ele está indo. A única que sabe de verdade para onde ele está indo é a Jessie, a melhor amiga dele, mas ela fica na dúvida se ela aplaca a dor dos pais dele ou se ela deixa o Mark realizar esse sonho, essa última aventura que ele acredita que é capaz de viver. Enfim, esse é um livro de 220 páginas que, como disse, eu não esperava nada e me surpreendeu pra caramba.
Eu li essas 220 páginas em um dia, em uma única sentada, para ser mais sincero. E logo nos primeiros capítulos eu já estava com os olhos cheios de lágrimas com alguns momentos que o Mark passa. Eu não senti que ele foi apelativo, tanto que os momentos em que eu me emocionava com a história não eram momentos abertamente emocionantes, eram detalhes que o Mark captava e que você percebia que era a partir do ponto de vista de uma criança que não tinha mais esperança nenhuma de vida. E isso é muito triste. Ao mesmo tempo que eu queria abraçar o Mark e falar que ia ficar tudo bem, eu queria dar um peteleco nele. Enfim, nós vamos acompanhando essa aventura do Mark na subida ao Monte Rainier. Os capítulos eles são intercalados pelo ponto de vista do Mark e quanto tempo ele está levando, quantos quilômetros ele está levando até chegar ao pico do monte. E também os capítulos são intercalados com o ponto de vista da Jessie e o que ela está sentindo, o que ela está vendo com o pessoal que está em casa, não sabendo onde é que o Mark está. Enfim, foi uma história que me fisgou e me emocionou de verdade, e me emocionou não nos momentos em que era para me emocionar, me emocionou por detalhes. Foi uma leitura fácil, mas que eu dei 5 estrelas fácil, e sim, se tornou mais um book crush desse ano. E eu recomendo, se você puder ler A Mais Pura Verdade, leia de coração aberto, não espere nada, mas você com certeza vai se contar com a história do Mark. Você vai querer dar uns beliscões no Mark também, por ele estar aprontando essas coisas todas, mas é adorável, é um livro de verdade adorável, não tenho mais o que dizer. Enfim, passando agora para os livros digitais que eu li em maio. O primeiro livro digital que eu li no mês passado não poderia ter sido outro, além de A Herdeira, da Kiera Cass, o 4º volume da série A Seleção, lançado por aqui pela editora seguinte. Esse livro ele se passa mais ou menos uns 20 anos após os acontecimentos de A Seleção, e eu devo dizer que a Kiera Cass deve ter ficado muito aliviada, porque nesse livro ela não precisa mais se preocupar com nenhum tema distópico da história. Depois de acompanharmos 3 livros através do ponto de vista da América, nesse livro nós conhecemos a Idlin, que é a filha da América com o Maxon. Mas enfim, a Idlin, ela por 8 minutos, ela é a herdeira do trono de Ileia. Ela tem um irmão gêmeo, mas como ela nasceu primeiro, ela acabou se tornando a herdeira do Maxon no trono de Leia. Você se lembra que eu disse, enquanto eu falava de Helena, que eu li um livro com um pano de fundo muito parecido e que a Marina Carvalho tinha saído bem? Então, esse livro foi a herdeira. Assim como está acontecendo em Crosby da Helena, Ileia está se passando por manifestações que querem acabar com a monarquia. Então, o que o governo resolve fazer para abafar toda essa situação? O Maxon ele pede para a filha começar uma nova seleção. Só que a Idlin não está muito animada para ser parte dessa seleção. Ela é uma menina muito independente e que ela não quer ter uma figura masculina ao lado que a controle, por assim dizer. Então ela aceita participar da seleção, mas ela aceita obrigada. Basicamente essa é a história de A Herdeira, a premissa para A Herdeira acontecer, e a Kiera Cass tinha tudo para fazer esse livro fantástico, só que não deu muito certo. Enfim, a escrita da autora ela continua super fluida, foi um livro que eu li de um dia para o outro porque eu não conseguia parar, então quanto a isso eu não tenho nem o que reclamar. Uma coisa que eu curti bastante é que, pela Idlin ser o centro da seleção, nós conhecemos bastante dos outros candidatos. Nós conhecemos vários candidatos que são super legais e que têm uma história de vida que te impressiona de verdade. Mas qual é o problema de A Herdeira? O problema de A Herdeira é a protagonista. A Idlin, por ser a herdeira do trono de Leia, ela é uma babaca, ela se acha o centro do mundo, ela é egoísta. Resumindo, ela é uma vaca. Por exemplo, a primeira eliminação que tem na seleção dela, ela faz uma... É horrível, sério, é horrível. Eu, se estivesse assistindo essa eliminação, eu falava, menina, eu não preciso participar, eu não preciso disso daqui não, tá? Eu me elimino. Pode pegar esses papéis e... Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. Ela é babaca com a camareira dela, ela é babaca com o irmão gêmeo dela, tipo, o garoto namora a herdeira do trono da França
E pra não perder ele, ela fica minando o relacionamento dele com a menina. Caraca, ela é egoísta, ela é insuportável. Eu bato palmas pra tentativa da Kiera Cass tentar mudar esse ponto de vista de uma personagem completamente diferente da América, só que ela tentou criar uma personagem forte, e ao invés da personagem ser forte, foi uma personagem horrível. Sério, eu não entendo quem é que defende a Idlin. A Idlin é uma das personagens mais egoístas, mais horríveis que eu já conheci na vida. Enfim, eu dei 3 estrelas pra A Herdeira. Eu não vou dizer que foi uma decepção, porque eu realmente não esperava nada de A Herdeira, porque pra mim a série estava perfeita em a escolha, não precisava de continuação. Mas enfim, vamos ver o que a Kiera Cass vai fazer nesse segundo, e eu espero de verdade, eu quero dar essa segunda chance, porque eu espero de verdade que a Idlin melhore nesse segundo volume, porque se ela continuar essa babaca do primeiro livro, eu não sei o que eu faço. Ainda nesse clima real, de boa parte das minhas leituras do mês de maio, outro livro que eu li foi Project Princess, da Meg Cabot, que foi o primeiro livro meio da série Diário da Princesa que a autora escreveu. Eu geralmente prefiro muito mais ler a série Diário da Princesa através dos livros meios do que dos livros inteiros da Mia. Mas no caso de Project Princess, talvez por ser o primeiro e ser numa fase onde a Mia estava muito mais nova, o começo dele me irritou bastante. Na história, a Mia e a escola dela vai para West Virginia para construir casas para os desabrigados. Só que a Mia, ela não vai para essa viagem tendo pensamentos altruístas. Muito pelo contrário. Ela vai para essa viagem porque ela acha que é a oportunidade perfeita para ficar sozinha com o namorado dela, o Michael Moskowitz. Sim, esse foi o pensamento da grande princesa de Genovia. Então, na primeira parte dessa história, que é até curta, a Mia ela tá muito imatura, ela tá com uns pensamentos muito babacas. Eu queria entrar no livro e falar assim, meninas, dá uns tabefes na Mia para ver se ela acorda pra vida. Mas na segunda metade, acho que deram um chacoalhão nela e a garota percebe o que ela tá fazendo de verdade, e a história ela vai ficando divertida e engraçada, como ela realmente podia ser, e com uma Mia mais consciente do que a Mia babaca dos primeiros capítulos. Enfim, infelizmente não foi o meu livro meio favorito da série. Eles continuam sendo O Presente da Princesa e o Sweet Sixteen Princess, mas foi uma leitura leve, uma leitura fácil. Eu li numa noite de sábado, que eu não tinha nada para fazer, e eu dei 3 estrelas para Project Princess. E o último livro desse nosso vídeo de leitura é Until the End, da Abby Glines, o 9º e último volume da série Sea Breeze, que para quem acompanha aqui no canal sabe que é uma das séries favoritas da autora. Sim, eu protelei de propósito a leitura de Until the End, porque eu não queria me despedir da série, mas achei que tinha chegado o momento de finalizar, então eu peguei Until the End para ler. E ele basicamente é a história de como o Rock e como a Trisha se conheceram. Quando a gente começa a série em Brief, no primeiro volume, o Rock e a Trisha já são um casal mais do que estabelecido. Eles são personagens, apesar de ter a idade dos outros protagonistas, são muito mais maduros psicologicamente falando. Então foi muito, muito bom, foi muito legal, foi muito divertido ver como é que o Rock e a Trisha se conheceram nos tempos de escola. Não só isso, mas como ver todas as dificuldades que eles tiveram que enfrentar para ficarem juntos, porque ô vidinha, filha da mãe que a Trisha tinha quando era criança. Se dependesse apenas da história do Rock e da Trisha, eu tinha dado 5 estrelas, eu tinha favoritado de verdade Until the End. Só que, infelizmente, a Abby Glines acabou cagando no final do livro. O que eu quero dizer com isso é que no final nós temos alguns contos epílogos com todos os outros personagens dos livros anteriores da série. Essa era uma ideia que eu confesso até que estava bastante empolgado para ver como é que eles estavam nos dias atuais. Só que o que a Abby fez nesses contos? Imaginem um grande último episódio de novela das 6. Agora imagine esse grande último episódio de novela das 6 repetido durante umas 7 vezes. Sim, foi exatamente isso que ela fez. Na verdade, eu só salvo o conto do Crit e da Bliff, que são os personagens de Bad For You, e que não é nem o meu livro favorito da série, porque nesse conto ela não se fixa nos dois,
ela meio que, através dos dois, vai contar a história do melhor amigo do Creed, que é o Green, que é um personagem super legal. Então isso deixou o conto completamente diferente dos outros. Mas as outras histórias, até de personagens que eu gosto, como o Dwayne e o Marcos e a Lou, as histórias ficaram... Não, Abby. Não. Foi um ciclo de clichê, um ciclo de repetição, que quando eu cheguei no final, que é o super epílogo da série, que conta como é que tá todo mundo no futuro, e nós conhecemos um personagem novo que vai fazer uma ligação com uma outra série da autora, aí eu falei, ai, por que ela não fez isso? Por que ela não pulou tudo, já foi pra esse epílogo? Teria sido tão mais legal, o livro teria sido 5 estrelas, eu teria adorado, mas, assim, metade do livro de Until the End foi incrível, a outra metade, nem tanto. Enfim, dei 4 estrelas para Until the End, unicamente pela história do Rock e da Trisha, porque se dependesse dos contos eu teria dado 3 estrelas. Bom pessoal, foi isso tudo que eu li no mês de maio. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, que vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Todas as resenhas em textos dos livros que eu falei no vídeo de hoje vão estar na caixa de informações, junto também com a resenha em vídeo de Battle Royale. Se você já leram algum desses livros ou se você pretende ler algum desses livros, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam deles ou o que vocês esperam dele. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Porque, enfim, esse foi o nosso vídeo de leituras, espero ter gostado e aqui foi o Henri Neto para mais um vídeo do blog A Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.